Bom dia. Vamos dar início à nossa reunião. Hoje nós temos um convidado muito especial, amigo da casa, de longa data, professor Nilton Sérgio de Carvalho. Professor Nilton Carvalho, ele é um grande especialista em infecções sexualmente transmissíveis, com foco também no trato genital inferior. E ele é professor titular da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Paraná, uma escola tradicional e onde já tivemos grandes professores lá também, muito amigos da casa, amigos nossos também, tanto na ginecologia como na obstetrícia. O professor, ele foi o criador também do programa de pós-graduação em saúde da mulher, nessa mesma instituição. E tem uma série de atividades na Febrasgo, desde os tempos mais antigos, na gestão também do professor Nilson. O professor Nilton também trabalhou e continua muito ativo, tanto na sociedade, como tem também uma participação importante no Ministério da Saúde, participando de comissões, e atualmente ele participa de uma comissão que estuda o tema que ele vai apresentar hoje, que é Mycoplasma genitalium, a nova clamídia. Então, professor Nilton, muito obrigado. A palavra é sua, por favor. Bem, bom dia. De início, em nome da Universidade Federal do Paraná, do Departamento de Tocoginecologia, e em meu nome pessoal, eu quero agradecer as palavras do professor Edmundo. São muito mais por amizade do que por merecimento, e, em especial, agradecer o convite para participar desta atividade, que para mim é uma honra estar numa faculdade do nível e da qualidade daqui da Universidade de São Paulo. Então, o professor Edmundo, que é meu amigo já de algum tempo, e casualmente nós somos vizinhos agora, porque a parte que eu moro em São Paulo, eu acabei, na verdade a minha filha mora, e acabou sendo casualmente, como o mundo é muito pequeno, sendo vizinho. Então, tenho a honra, inclusive, de ser vizinho do professor Edmundo. Então, a ideia é nós falarmos sobre o micro-organismo, pode ser considerado relativamente novo, mas que é fundamental que todo tocoginecologista tenha informações básicas sobre ele e saiba como conduzi-lo, principalmente, que é uma relativa dificuldade. Então, nós complementamos o título de Mycoplasma genitalium como, entre aspas, a nova clamídia, porque nós vamos ver que ele apresenta comportamentos e situações relativamente semelhantes à clamídia. Entretanto, ao longo da apresentação, nós vamos poder observar que ele tem qualidades que o transformam em muito mais maléfico, tendo a possibilidade de causar muito mais problemas do que a clamídia. Então, nós iniciamos colocando essa comparação, onde estão postos os aspectos morfofuncionais do micoplasma, comparativamente à clamídia e comparativamente às bactérias e às viroses. Então, nós observamos algumas características bastante importantes para nós podermos entender a fisiopatologia da agressividade do micoplasma. De início, nós observamos, então, que ele é muito do tamanho semelhante à clamídia, sendo um pouco menor e praticamente
comparado aos vírus, que são ainda um pouco menores, mas no início se acreditava até que se tratava de vírus. E depois, por determinadas características, sobretudo pelos seus ácidos nucleicos, eles foram classificados como bactérias, tanto o micoplasma quanto a clamídia. Então, até aqui, ele relativamente parece com a clamídia e é muito menor, cerca de 10 a 20 vezes menor do que as bactérias. Agora, aqui ele tem uma grande diferença da clamídia, e que já é um ponto fundamental para definir a sua patogenicidade. Enquanto a clamídia apresenta uma parede celular que a deixa sensível a muitos antibióticos, o micoplasma não apresenta essa parede celular, fazendo com que ele não seja sensível a uma grande gama de antibióticos. E com isso, obviamente, ele mostra-se muito mais resistente que a clamídia. Além disso, nós observamos, e esse é um outro ponto fundamental, que a clamídia, à semelhança dos vírus, necessita de uma célula para o seu mecanismo reprodutivo. Ela só se reproduz dentro de uma célula. Enquanto que o micoplasma tem a capacidade de se reproduzir dentro e fora de uma célula. Então, essas características já o deixam completamente diferente do ponto de vista de agressividade em relação à clamídia. Então, a ideia é nós fornecermos algumas informações básicas, sobretudo em relação ao diagnóstico e o tratamento. Então, nós esperamos que ao final dessa apresentação a gente possa ter uma ideia em relação ao funcionamento, à fisiopatologia do mecanismo de agressividade do micoplasma, em relação ao seu diagnóstico e em relação ao seu manejo, que nós vamos ver que é uma situação extremamente dinâmica. Então, o micoplasma pertence a uma classe de micro-organismos que se chamam Mollicutes, ou seja, são micro-organismos que têm uma apresentação meio amolecida e que têm uma relação com a pele e as mucosas. Mas o primeiro deles, que foi o Mycoplasma hominis, foi identificado em 1937. Então, nós estamos partindo por 100 anos de observação e estudo dessa classe de micro-organismos, e esse, no caso, foi identificado num abscesso de glândula de Bartholin. Então, eles têm essas características que nós já nominamos, são os menores micro-organismos de vida livre, pertencem a essa classe desses genericamente chamados de Mollicutes, tem um genoma extremamente pequeno, comparável aos vírus, entretanto, eles têm o seu mecanismo patogênico ainda muito discutido. Na verdade, a gente não sabe exatamente quando ele é patogênico e quando ele está morando ali naquela região e funciona como comensal. Essa é a grande propriedade que ele se beneficia para se tornar resistente, que é a falta da parede celular. Então, essa classe de micro-organismos foi dividida entre os micoplasmas, onde se incluem essas três situações, onde o pneumone é um agente mais estudado pelo grupo da clínica médica, da pneumologia, e para nós, os micoplasmas que principalmente nos interessam seriam o genitalium e o hominis. E do outro lado temos os ureaplasmas, onde existem essas duas classificações, o urealítico e o parvo. Então nós observamos, que nós já nos referimos, que eles podem se comportar como comensais ou podem se comportar como patogênicos, causando doença. Entretanto, o micoplasma genitalium tem sido considerado ao longo do tempo como uma tendência de ser uma doença. Ou seja, o micoplasma genitalium não nasceu naquele lugar onde ele está, ele veio de fora, enquanto que os demais podem fazer parte do meio ambiente vaginal e podem se comportar como comensais ou como patogênicos
conforme o C ou o D aqui nominado. Então, nós sabemos que o tecido preferencial de localização do micoplasma é o epitélio glandular de dentro do colo do útero, assim como é também da clamídia e da Neisseria. Então, o micoplasma provoca, aqui nessa região, o processo infeccioso e inflamatório denominado de endocervicite. Não dá para falar de micoplasma sem tocar relativamente a clamídia, que é considerado o seu, entre aspas, parente. E a clamídia nós observamos aqui entre gestantes, por exemplo, já 15 anos atrás, a prevalência de 6%, entre pacientes que nós separamos o grupo, que nós estávamos estudando a vacina contra o HPV e avaliamos por biologia molecular a clamídia e encontramos aqui 10% na população de 15 a 25 anos. E um dado bem interessante nesse estudo que nós fizemos durante 5 anos em relação à clamídia, observem que no início do estudo a clamídia estava aqui em torno de 10%. E obviamente esses casos foram tratados e essa população foi acompanhada. E ao longo dos anos, essa população se manteve dentro do risco de adquirir novos casos. Então foram adquirindo novos casos, de tal forma que ao final dos 5 anos, praticamente 1/4 da população tinha adquirido a clamídia. E vejam que interessante, em 2013 a 2015, nós participamos de um estudo onde nós estávamos avaliando o microbioma vaginal das mulheres brasileiras, nas 5 regiões brasileiras. E junto com esse estudo do microbioma, que é um outro tópico, nós avaliamos a prevalência nesta região de cerca aqui de 600 pessoas e encontramos 1,12% do micoplasma genitário. Posteriormente, num projeto capitaneado pelo Ministério da Saúde, mais recentemente, aqui de 21 a 22, 6 a 7 anos depois, numa outra população, mas uma população comparável, que aqui no caso foram gestantes, encontramos o micoplasma em 6% na cidade de Curitiba e em 8% na cidade de Joinville, em 2 projetos de mestrado aqui de nossos alunos. Ou seja, ele passou de 1,12, praticamente em 6, 7 anos, para 6 a 8% de prevalência. Então, esse é um estudo, ainda em pré-print, da professora Silvia Figueiredo Costa, aqui da Universidade de São Paulo, onde em uma clínica de infecções de transmissão sexual, que obviamente é uma outra população, encontrou 12,5% de presença do micoplasma genitário. E essas pacientes, 65% eram assintomáticas. Ou seja, a semelhança da clamídia, também o micoplasma genitário se comporta de uma maneira insidiosa, sem causar sintomas. E vejam que nessa população aqui, cerca de 40% delas foram tratadas com uma dose única de azitromicina, que nós vamos comentar na sequência. E da população das 47 positivas, em 33 foi estudada a resistência a azitro e ou quinolona. E se observou quase 80% de resistência. Isso é uma situação muito drástica e nós vamos ver na sequência a esse respeito. Um outro estudo semelhante à prevalência em pacientes de clínica de ST, nós observamos então aqui cerca de mais de 1/4 delas, ou micoplasma isolado ou em associação, foi um micro-organismo praticamente comparável em nível de prevalência à clamídia, assim como estudando homens com uretrite, observou-se que o micoplasma se comparava à clamídia em 30% e o micoplasma em cerca de 25%. Então, o micoplasma tem uma prevalência que, por enquanto, está comparável à clamídia, com uma tendência de suplantá-la
se já não está suplantado no tempo atual. E nós observamos isso, além dessa crescente prevalência, uma crescente resistência, porque essa publicação estudou 3 ensaios clínicos em 2009, em 2011 e em 2013, e observa-se a resistência ou a eficácia à azitromicina e à doxiciclina foi caindo paulatinamente à medida que os trabalhos foram se mostrando. E foi, inclusive, demonstrado nessa publicação, onde se incluiu vários estudos demonstrando a resistência ou os índices de cura quando se empregou a azitromicina ou os índices de cura quando se empregou a doxiciclina, e nós observamos que tanto para a azitromicina quanto para a doxiciclina, ao longo do tempo, esta resistência foi gradativamente aumentando. Isso se mostra mundialmente e varia de região para região, obviamente na dependência de uma série de fatores e, sobretudo, o uso indiscriminado de antibiótico. Hoje mesmo a azitromicina, por exemplo, é um antibiótico utilizado largamente em inúmeras infecções respiratórias e, eventualmente, poderia nem ter uma indicação da sua utilização, o que causa uma resistência em outros locais da economia do organismo. Então, observamos aqui várias taxas de resistência no mundo inteiro, mas observem que tem locais como a Austrália, aqui 60% de resistência. Então, essa resistência naqueles casos analisados. Agora, não é uma notificação compulsória esse micro-organismo, então são estudos isolados que mostraram essa situação. Então, quem é essa nova clamídia? Essa nova clamídia é um agente que possui 2 propriedades que as tornam mais maléficas do que a própria clamídia. Está em ascensão, inclusive no nosso país, naqueles 2 cortes, com um intervalo de cerca de 6, 7 anos, nós mostramos, e no mundo inteiro, uma resistência em ascensão. Então, essas são 2 propriedades que nós temos que ter em mente quando nós estudamos esse micro-organismo. Quais são essas possíveis causas? Claro, a resistência acaba se associando com a maior prevalência. Além de vários fatores definindo a maior prevalência, a resistência é um fator fundamental. Porque esse micro-organismo, e nós vamos ver um pouquinho na sequência, ele tem a capacidade de se esconder do sistema imune. Então, tanto por determinados agentes proteicos que fazem essa resistência, ele também mimetiza como se fosse um agente próprio do organismo. Ele tem essa capacidade. Então, ele se esconde do sistema imune. E, além disso, ele é um dos micro-organismos que tem a maior capacidade de formar uma estrutura que se chama biofilme. E essa estrutura acaba aumentando a chance de permanência do agente resistente aos antibióticos. Além disso, esse agente tem a capacidade de diminuir o sistema imune do hospedeiro. Então, ele primeiro se esconde e junto ele consegue diminuir a capacidade de lançar anticorpos, de lançar células que possam ir lá atacar esse agente. Então, ele tem essa capacidade através da variação antigênica, ele muda os seus antígenos de superfície e com isso ele consegue sobreviver. Então vejam aqui um biofilme mostrando, então na verdade o biofilme, as células que estão circulando têm a capacidade de se aderir às superfícies, como se fosse uma cola, na verdade ela tem enzimas e essa enzima cola na superfície. E acima dessa base colada vem outros agentes e até próprios micoplasmas, mas eventualmente outros agentes, até lactobacilos, que são próprios da região da vagina, podem aqui se grudar e formar uma estrutura que tem inclusive uma inteligência. Essa estrutura é como se fosse um formigueiro, ela tem a capacidade de se autocontrolar e quando ela aumenta, ela pode inclusive lançar
entre aspas, metástases. Ela lança segmentos que vão se grudar em outra área e, com isso, perpetuar o mecanismo de resistência dos agentes, e aqui, no caso, no micoplasma. Então, aqui tem uma figura demonstrando que ele apresenta os dois ácidos nucleicos, o DNA e o RNA, e com isso ele se diferencia dos vírus, porque o vírus tem só um ácido nucleico, e ele não tem a parede, mas ele tem uma membrana lipoproteica que o encobre. Agora, ele tem uma inteligência fantástica. Por quê? Porque ele apresenta uma forma como se fosse uma garrafa, que está aqui definida. E o gargalo da garrafa e o bico da garrafa, que é considerado uma organela terminal. Então, como que ele atua? Ele chega com esse bico que nós observamos que tem mais pontinhos aqui, que correspondem às enzimas que têm a capacidade de aderência, e ele gruda na célula. Esse bico do micoplasma, ou essa organela terminal, serve para ele grudar na célula. Quando ele gruda na célula, toda essa estrutura desliza através dessa organela e vai para dentro da célula. E isso foi aqui, inclusive, fotografado, que eu vou mostrar na sequência. Está aqui, ó, perfeitamente, o aspecto de garrafa, da forma de uma garrafa, e o seu bico, que está aqui grudado na célula, e essa estrutura toda vai se deslizar para o interior da célula, e aqui já numa foto sequencial, demonstrando essas organelas, que são os micoplasmas intracelulares. Então, além dele ter a possibilidade de se multiplicar fora da célula, não é um parasita intracelular obrigatório, que com isso ele tem muito mais poder de fogo, ele tem a capacidade de entrar na célula de uma maneira inopinada, porque, por exemplo, o SARS-CoV-2, o HPV, necessitam de receptores para colocá-los para dentro da célula. Aqui não, ele não precisa de receptores, ele simplesmente se liga à célula e se desliza. Veja a inteligência do bicho. Se desliza para dentro da célula e pronto, está lá dentro e está parasitando a célula. Então, a ausência da parede, a adesão ao epitélio, a sua variação antigênica, ele se muda, se mimetiza ao longo do tempo, de tal maneira que quando o sistema estava para reconhecê-lo, ele já mudou, e daí não consegue reconhecê-lo. A célula apresentadora de antígeno acaba não conseguindo definir a sua presença. Então, essa variação antigênica e essas enzimas que promovem essa grudada do micoplasma na parede celular fazem essas propriedades inteligentes que o tornam seguramente muito mais complicado do que a clamídia. Agora, vários estudos e algumas meta-análises têm tentado mostrar se ele é patogênico, ou é comensal, ou quando é um, ou quando é outro, e isso ainda não existe uma definição muito precisa para vários deles, mas cada vez existe a definição mais precisa de que realmente ele é um patogênico para o micoplasma genitálium. Senão, essa meta-análise nos mostra. Então, principalmente nas uretrites, nós observamos, aqui tem a reta, então todos os trabalhos para o lado direito da reta, demonstrando a associação do micoplasma genitálium com as uretrites. E o seu mecanismo patogênico foi primeiro identificado e estudado em uretrites masculinas. Nesta, sim, categoricamente, ele é um patogênico. Mas na mulher, cada vez mais situações têm se mostrado essa associação de patogenicidade. Então, observamos aqui, no caso, da uretrite feminina, da cervicite, da endometrite, da doença inflamatória pélvica, da infertilidade, aqui com menos trabalhos, e um que foi para o outro lado da reta, mas a maioria deles aqui. E em obstetrícia ele também tem uma importância, porque tem sido associado com abortamentos de repetição e, sobretudo, com prematuridade. E a prematuridade é um cravo
na saúde pública das populações, independente do nível socioeconômico. Porque se você for na Suécia, tem 10% de prematuridade. E lá em Curitiba, tem 12% de prematuridade. Então, nós observamos que a prematuridade é uma situação que nós não conseguimos resolver. As UTIs neonatais, daqui em São Paulo não deve ser diferente, lá em Curitiba toda hora estão superlotadas. E o hospital que eu trabalho, volta e meia, me notifica para não encaminhar as gestantes que possam ter situação de prematuridade porque não tem como recebê-las, que eu encaminhe para outro hospital. Então, a prematuridade é um grande problema. E uma das situações associadas está aqui e cada vez mais isso deve ser estudado. Então, esse estudo tentou definir a patogenicidade do micoplasma genitálium nas uretrites. Então, o risco da persistência das uretrites com e sem a erradicação do micoplasma. Então, o tratamento do micoplasma mostrou-se benéfico em abolir a situação de uretrite e essa super meta-análise aqui, vejo que o ponto está bem longe, bem distante da reta, demonstrando o grande benefício em tratá-lo, porque em alguma época atrás existia um questionamento, micoplasma genitálium, se trata ou não se trata? E hoje está bem definido que ele deve ser tratado. Então, tentando englobar as situações que ele possa estar implicado, nós vemos aqui que o micoplasma genitálium é o grande vilão e ele tem uma capacidade enorme de causar doença e em várias meta-análises os índices de risco, os odds ratios da uretrite, da cervicite, veja, na doença inflamatória pélvica mais do que 2 vezes, na infertilidade, na prematuridade e nos abortamentos. Enquanto que os ureaplasmas, uralítico e parvum, e o micoplasma hominis, têm sido considerados muito mais para colonização, mas não devem ser esquecidos que também podem causar doenças e causam doença, sobretudo na gestação. E esse estudo aqui, separando então esses agentes em relação aos potenciais locais de patogenicidade, nós observamos então que os ureaplasmas podem ser colonizantes ou podem provocar doença. Que o micoplasma genitálium provoca doença, principalmente do lado ginecológico, para cervicite, para doença inflamatória pélvica e para uretrite, e que os micoplasmas hominis e os ureaplasmas mais para o lado da obstetrícia, com abortamentos, prematuridade e até restrição de crescimento, conforme aqui separado o potencial de patogenicidade em relação a cada um desses agentes. Bem, dito isto, e dentro das informações básicas, nós temos um outro grande problema, que é como diagnosticar esses agentes. Então nós vamos ver que isso também tem passado ao longo do tempo de uma maneira dinâmica. Então nós observamos esta portaria do Ministério da Saúde de 2021, que diz que nós deveríamos rastrear. Rastrear significa procurar o agente sem que exista sintomatologia. Pegar uma determinada população, implementar um teste para tentar observar se o agente existe ou não existe. Então observem que essa portaria nos define que nós devíamos rastrear clamídia e neisseria em adolescentes e jovens abaixo de 30 anos. E outros grupos populacionais na dependência de práticas sexuais. Então, obviamente, no ambulatório de infecções de transmissão sexual, devia rastrear em todas as pacientes, independente da idade, clamídia e gonococo, como está aqui demonstrado nessa lei. E em gestantes, na primeira consulta de pré-natal, que eu particularmente faço nas minhas pacientes,
mas não consigo fazer no serviço público, pelo menos na rotina, e gestantes abaixo de 30 anos. Então, isso é uma lei de já 5 anos atrás, que deveria ser cumprida. Não contempla o micoplasma, porque 5 anos atrás a legalidade ainda nem estava atingindo o micoplasma, porque nós vamos ver que ele vem num crescente, e até por isso que o professor Baracá nos convidou e sabiamente escolheu esse tema, e dentro da sua sapiência a gente vê que cada vez mais ele traz temas palpitantes para discutir num processo como esse. Então, para se rastrear um micoplasma, a gente utiliza na rotina métodos de biologia molecular, os chamados métodos NAAT, onde o PCR, que é um método que amplia, definindo a presença do agente, ou mesmo a presença de fragmentos do agente, ele amplia essa molécula e faz ela aparecer, e de tal maneira que a gente consegue definir qual é o agente. É o método que é utilizado, que deveria ser utilizado. Então, cultura é um método que não tem praticidade, apenas eventualmente em algum projeto de pesquisa, mas não tem praticidade, é demorado, é pouco prático na realização. E sorologias, mesmo da clamídia, a gente vê às vezes o pessoal pedir sorologia para diagnóstico de clamídia, não é um método utilizado. O método deveria ser PCR, biologia molecular. O ideal seria a coleta à semelhança do método de citologia em meio líquido. Como a gente coleta no meio líquido Papa Nicolau? Faz uma escovação aqui da área do exocolo e da área do endocolo. Essa escovinha tem, inclusive, cerdas na sua haste principal e cerdas na sua região lateral. E essa escovinha tem um picote, você destaca essa escovinha e ela vai dentro desse recipiente que tem um preserve site, que é um líquido que preserva as células. Existem vários laboratórios, aqui é um deles, e esse líquido aqui dentro desse recipiente, ele vai servir para se fazer um PCR de qualquer agente que você queira pesquisar. Você pode fazer um PCR de herpes, de tricomonas, de HPV, fazer uma genotipagem do HPV, e também do micoplasma genitálium. Então, depois se separa o DNA, se coloca num termociclador, que é um equipamento que muda a temperatura, e conforme você faz essa mudança de temperatura, você vai amplificando a molécula e depois você lê através de uma cromatografia numa tela de computador e vai conseguir definir, conforme a disposição, que tipo de agente que está envolvido. Então, baseado nisso, existem vários sistemas para se fazer a pesquisa por biologia molecular desses agentes. E existem, sobretudo, os sistemas multiplex, onde, através da análise de uma amostra, você consegue pesquisar vários agentes. E aí mora o perigo, entre aspas. Porque quando você solicita a pesquisa do micoplasma genitálium num sistema desse multiplex, já vai vir a pesquisa de uraplasma e urealítico e parvo. Aí eu falei para o laboratório, mas eu quero a pesquisa só do micoplasma. Nós podemos fazer, mas fica muito mais caro, muito mais dispendioso, porque é muito menos de escala, é muito menos automatizado. Por quê? A gente observa que em algumas situações, colegas percebem a positividade do urealítico ou do parvo e vão tratá-lo. E, na verdade, eles estão funcionando como comensais. Nem sempre, mas na maioria das vezes sim. E não merecem tratamento. Por quê? Eles apareceram por tabela aqui, porque, na verdade, o que se queria ver era o micoplasma. Apareceu o micoplasma genitálium, sempre deve ser tratado, independente
da sintomatologia que possa existir naquela paciente. Então, esse PCR em especial, inclusive a fábrica lá em Curitiba, mas não é do laboratório aquele, professor, é de um outro laboratório privado. Faz essa pesquisa aqui. E aqui, ó, observem que, inclusive, existe o código da medicina suplementar, que chama-se código TUS, que está aqui, para vários tipos de pesquisa. Então, você pode pedir um painel para pesquisa de úlceras genitais. Você quer saber quais são os agentes que estão ali naquela úlcera, você raspa a úlcera, coloca no potinho com líquido, manda para o laboratório e eles vão te devolver dizendo quais agentes foram pesquisados. Então, várias painéis multiplex e, obviamente, pela importância, incluem o micoplasma genitálium. Mas existe, por exemplo, aqui, ó, uma pesquisa dupla, só para clamídia e Neisseria, que, na verdade, é a pesquisa que o Ministério, desde 2021, indica que deveríamos estar fazendo nas pacientes abaixo de 30 anos. Deveríamos. E nas gestantes, na primeira consulta de pré-natal, fundamental. Porque, inclusive, o professor Romero, que é um dos grandes estudiosos das infecções com a prematuridade, e também o professor Wittig, que é um outro grande estudioso das infecções com a prematuridade, mostram esse exagero de prematuridade, esse exagero de aminorex prematura, está associado com subcontratilidade do útero por presença de infecções, e entre elas o micoplasma genital. Inclusive, nós estamos com um projeto interessante tentando demonstrar essa situação. Muito bem, ainda não existe para o micoplasma genitálium, mas já para a clamídia, a paciente pode introduzir uma pequena escova da sua região vaginal, colocar num líquido preservante e mandar para o laboratório e fazer um teste, ela própria fazer esse teste já liberado pelo FDA, e provavelmente isso vai ser um futuro. Esse é um caso nosso, que é interessante e agora, mais recentemente, tem sido mostrado o aumento desse interesse. Vejam só essa paciente. Essa paciente apresentava um corrimento recorrente. Essas pacientes que nos procuram por corrimento recorrente, frequentemente, ou elas têm uma lista escrito do número de medicamentos que elas já utilizaram, ou eu tenho algumas que me trazem a bula desses remédios. Esses dias uma paciente me trouxe uma caixa com a bula de remédios que já tinha usado. Remédio para tomar, remédio para passar, para tudo quanto é tipo. Alguns até off-label, como diz, fora da prescrição. Mas afinal essas pacientes vão perambulando pelos consultórios e não resolvem os seus problemas de corrimento. Essa era uma delas. E vejam, essa paciente tinha o micoplasma genitalium positivo. E junto, ela apresentava os 2 ureaplasmas positivos. E essa mesma paciente, ela estava dentro do protocolo, acima dos 25 anos, essa aqui acho que tinha 30 e tantos, 34, 35, também tinha positivo, e eu pesquisei, o HPV de alto risco. Felizmente, não era 16 e 18, mas tinha aqui o positivo de alto risco. Então, a mesma paciente, que apresentava um corrimento recorrente, tinha o micoplasma positivo, tinha os 2 ureaplasmas e tinha o HPV de alto risco positivo, com 30 e poucos anos, 32 anos. E daí tem esta revisão sistemática, inclusive a professora Yara recentemente me mandou, eu já estava com ela, mas ela também me mandou, estamos estudando junto, né, Yara? Mostrando que os micoplasmas e os ureaplasmas têm mais possibilidade de induzir o processo oncogênico quando se associam ao HPV do que se eles não estiverem lá, exceto por ureaplasma parvo. Observem aqui fora da reta do 1, só um trabalho que mostrou para cá. Mas o urealítico, principalmente, e o genitalium, se eles estiverem presentes,
eles pioram, eles facilitam o processo oncogênico da infecção pelo HPV persistente de alto risco. Então vejam lá, será que nós deveríamos utilizar rastreamento desses agentes em casos de lesão de alto grau? E deveríamos tratá-los? A conclusão dessa pesquisa que sim, que se nós pesquisarmos, que nós deveríamos pesquisar e deveríamos tratar, nós podemos diminuir a possibilidade de que o processo oncogênico caminhe. Isso é uma novidade, entre aspas, e faz sentido, e está aqui a parte do Forest Plot, dos gráficos, demonstrando essa associação. Então vejam lá, ó, o risco em quem tem HPV e junto quem tem Mycoplasma genitalium é 3 vezes. É muita coisa em termos de risco relativo, que é um risco relativo. Então, o último guidelines do CDC, que é o de 2021, ele diz que o teste de rastreamento para o Mycoplasma genitalium não deve ser utilizado na população assintomática. Então, igual você faz Papa Nicolau na população assintomática para rastrear lesões precursoras do câncer do colo, você poderia rastrear Mycoplasma na população assintomática. Isso não tem evidência de que deve ser utilizado. Entretanto, quando você tiver um homem com uretrite recorrente ou persistente, uma mulher com cervicite persistente e, consequentemente, a cervicite altera o meio ambiente vaginal, originando uma vulvovaginite, a maioria das vaginoses bacterianas acontecem porque a paciente tem cervicite. A vaginose bacteriana e a candidíase não são causas, são consequências. Toda vez que a gente atender uma vaginose bacteriana e uma candidíase, nós temos que parar e pensar, por que essa mulher está com a vaginose? Não é simplesmente tratar. Tratar, você está fazendo tratamento sintomático, mas não causal. E uma das principais situações é a presença da cervicite. Então, paciente com corrimento recorrente, opa, será que ela tem cervicite? E a cervicite, 3 agentes, basicamente. Clamídia e Neisseria e o Mycoplasma genitalium, que está cada vez maior do que a clamídia em prevalência. E é muito resistente, que é um cravo no nosso sapato daí. E ainda, mulheres com doença inflamatória pélvica. Tem vários estudos que indicam que nós deveríamos pesquisar Mycoplasma genitalium em toda paciente com doença inflamatória pélvica. Então, quando testar Mycoplasma genitalium, ou os dois, se for o caso, no multiplex, vejam, apareceu em uretrite nesse percentual, nas cervicites, na doença inflamatória pélvica, até 1 em 5 pacientes com DIP têm o Mycoplasma genitalium. Também abortamento em prematuridade. Está definido pelo sistema de saúde para a clamídia. Rastrear mulheres abaixo de 30, gestantes abaixo de 30, desde 21. Agora, Mycoplasma em assintomáticos não tem esse benefício, pelo menos por enquanto. Pode até ser que, frente às situações, ele entre nesse rol de rastrear junto com a clamídia e a Neisseria. Pode ser que sim, pode ser que não. Por enquanto, a resposta é não deve ser rastreado em pacientes assintomáticas. Agora, nós passamos de uma etapa onde a gente fala de biologia molecular para uma realidade onde a gente não tem a biologia molecular disponível em todos os postos de saúde. Talvez aqui em São Paulo, que é o local mais desenvolvido da medicina do país, não sei, mas possa ter. Mas lá em Curitiba tem posto que não tem nem obstetra ginecologista, quanto mais PCR para pesquisar clamídia e gonococo. Então nós temos que, e nós brasileiros somos muito especialistas nisso, temos que tentar dar um jeito aqui. E um jeito é rastrear sem
a PCR. E aí que a gente tem que ver como é que a situação acontece. Então, o ideal seria o que está postado aqui. Mas, se nós não tivermos, a gente pode tentar um diagnóstico clínico epidemiológico. Então, chegou uma paciente, uma adolescente, tem corrimento? Opa, ela pode ter cervicite. Como que eu posso empregar o diagnóstico clínico epidemiológico? Paciente abaixo de 21 com queixa de corrimento. Se ela tiver com um parceiro recente, há menos de 3 meses, ou tem história de ter tido 3 ou mais parceiros no último ano, ou o parceiro tem uma queixa, tem uma pequena secreção uretral, por exemplo, ou tem um condiloma, por exemplo, que é uma associação com uma outra infecção, a gente vai rotulá-la clínico-epidemiologicamente como tendo uma cervicite. E, obviamente, vai tratá-la. Óbvio que nós podemos estar overtratando, podemos estar tratando demais. Mas é uma maneira que nós não podemos esquecer, porque não é só porque nós não temos PCR que a gente vai desconsiderar essa situação. E no caso do micoplasma, está bem definido, pacientes com uretrite, com doença inflamatória pélvica, corrimento recorrente, e gestantes com prematuridade ou abortamento recorrente. Então, se você está atendendo uma gestante que já teve história de prematuridade, a ideia é ver se ela não tem micoplasma. Então, sem os testes, deve ser suspeitado a presença em uretrite persistente ou recorrente e considerado, nos casos de cervicite, doença inflamatória pélvica. E também, vejam, esse é o guidelines europeu, pacientes que têm sangramento na hora da relação. Ou paciente com cistite intersticial, é aquela clínica de cistite que não tem bactérias. Você pede a cultura, ela tem a clínica categórica, mas a cultura vem ausência de bactérias. Pensar que possa ter um micoplasma genitálico. E, sobretudo, em casos de recorrência persistente. Então, secreção peniana, o ardor, a urinária, no caso da uretrite, corrimento, dor na relação, escapes menstruais, sobretudo em pacientes adultas e adolescentes jovens, e também no caso da doença inflamatória pélvica. E a gente fala isso porque síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Sinais são aqueles persistentes, sintomas são aqueles persistentes recorrentes. Agora, sinais podem não existir, e na maioria das vezes eles não existem. Então, esse aqui é um colo onde a paciente tinha clamídia e micoplasma. E é um colo absolutamente normal. Claro que o gonococo, a Neisseria, porque é um micro-organismo piogênico, gerador de um grande processo inflamatório, você pode ter uma secreção drenando do colo, mas também pode ter um colo de características normais. Então, vejam, senhores, nesse estudo, demonstrou-se que a prevalência do micoplasma em relação à idade tem um dado preferencial aqui em torno dos 18 aos 24 anos e, obviamente, vai caindo relativamente. Tem vários estudos que depois mostram que tem um pico aqui na frente, lá por volta dos 50, 60, estudos de infecção pelo HPV, e aqui não deve fazer exceção. Agora, observe que a prevalência é maior quando as pacientes têm sintomas, óbvio, tá essa associação definida, do que nas pacientes que não têm sintoma, tanto para o lado da mulher, quanto para o lado do homem, ainda no lado do homem prevalecendo ainda mais, ou seja, quando ele tem sintoma, tem mais chance de você encontrar o micro-organismo. Bem, então, nós observamos que ele é um agente prevalente e que ele é um agente que está associado com sinais e sintomas persistentes, recorrentes, aquela paciente que já consultou em vários locais e ainda não resolveu. Quando a gente fala de tratamento,
vocês vão poder observar, ele é extremamente dinâmico. Hoje eu não posso dizer para vocês com certeza absoluta qual que é o tratamento, porque pode ter saído recente uma meta-análise, uma revisão demonstrando que não era daquele jeito. Então, ele é muito mutável. Então, depende de uma série de situações e até do controle de uso de antibiótico que existe em cada local. Hoje, nós precisamos de uma receita para comprar um antibiótico, mas não faz muito tempo atrás não precisava. E daí é óbvio que isso vai trazer uma mudança nos mecanismos. No Reino Unido, foi feita essa avaliação aqui, cerca lá de uns 5 anos atrás, e se observou a resistência aos macrolídeos e as resistências às fluorquinolonas. Então, observem que aos macrolídeos tem aqui cerca de uns 60% de resistência, a parte cinza da barra, e as quinolonas, que é já uma linha acima, a resistência está aqui, em torno de 10%, 15%, hoje deve estar muito mais. Mas também tem essa resistência. E depois que você usou a quinolona, é complicado. O que você vai usar depois dela? E nesse estudo, também agora aqui nos Estados Unidos, em cerca de 1.000 pessoas, se observou altas taxas de resistência comparáveis àquelas mostradas para o Reino Unido. Então, esse estudo coloca esse título bastante questionador, se nós deveríamos e como tratar o micoplasma. Então, sobretudo, as pacientes com doença inflamatória pélvica, uretrite, que nós já comentamos, situações persistentes ou recorrentes, deveriam ser aquelas que devem ser interpretadas em prol do tratamento e lembrar, então, que o micoplasma tem essa resistência aos macrolídeos e à fluorquinolona. Há cerca de uns 10 anos atrás, nós publicamos uma sugestão de tratamento e, nessa época, a gente considerava a primeira linha a azitromicina 1 grama ou a azitromicina 500 durante 7 dias. E nessa época, pela grande resistência, que cerca de 60%, nós sugeríamos que não se utilizasse no tratamento do micoplasma genitálico a doxiciclina, tampouco a eritromicina. Então, isso há 10 anos atrás, vocês verem como é dinâmico isso, era esta a sugestão. E naqueles pacientes que não haviam respondido àquela primeira linha, a sugestão, como monodroga, era a moxifloxacina, que tinha uma resistência aqui na época de 5%, na posologia de 400, que é um comprimido por dia, durante 2 semanas. E quando a moxi não funcionava, nessa época, há 10 anos atrás, a gente já existiam outros antibióticos que ainda existem, mas que vários deles nós não temos disponibilidade. A pichinamicina, por exemplo, tem na França, nem em outros países da Europa não tem essa possibilidade. Mas, já nessa época, nós sugeríamos, há 10 anos atrás, então aqui a primeira linha, a segunda, e na terceira linha, a gente sugeria a dupla terapia. E que hoje se mostra como tratamento de eleição. E tem, inclusive, um racional para essa indicação. Qual que é o racional? A imensa maioria dos micoplasmas forma biofilmes, como nós bem vimos. E quando a gente usa o antibiótico no biofilme, a gente consegue liquidar a parte dos micro-organismos que estão mais na superfície, mas acaba restando aqueles que estão na base. Então, na terapia dupla, no primeiro antibiótico, a gente diminui a carga bacteriana. E no segundo antibiótico, a gente liquida aqueles que ficaram na base. Então, é um racional perfeito
sobretudo aqui para os casos do micoplasma. Nós vamos ver como isso mudou em relação ao tratamento. Um outro ponto, e que tem sido muito comentado, é em relação ao uso da dose única da azitromicina. Então, esse autor aqui, o professor Jensen, que inclusive eu até me comunico com o WhatsApp com ele, é um dos maiores estudiosos do micoplasma. E ele dizia, naquela época, que, aqui há 10 anos atrás, a azitromicina era boa, mas não era suficiente. Ele já botava um pé atrás com a dose única da azitromicina. E hoje nós sabemos que ela nem é boa, na verdade. Então, a Organização Mundial da Saúde, recentemente, aqui o ano passado, fez uma reavaliação dos protocolos de tratamento. E ela indicou, recomendou, não é obrigatório, mas é uma recomendação, de que a azitromicina em 1 grama desculpem, fosse trocada para doxiciclina 200 miligramas em 7 dias. Essa era a recomendação da Organização Mundial da Saúde. Agora, se você não tiver a disponibilidade da doxiciclina, e tem alguns postos que não têm essa disponibilidade, ou o paciente é um difícil tomador de remédio, ele é intolerante, você poderia eventualmente utilizar a azitromicina 1 grama, 2 comprimidos de 500, e não 2 comprimidos de 500, em dose única. Então ficaria como uma segunda opção para aqueles casos que o paciente não conseguiu uma aderência à doxiciclina. E vários estudos aqui do New England, por exemplo, mostrando índices de cura melhores com a doxi em relação à azitro em dose única. E outros aqui demonstrando também melhor resultado com a doxi em relação à azitro em 1 grama, aqui no Lancet, para tratamento de clamídia. E aqui o outro dizendo que deveria se reconsiderar, se reavaliar o uso da azitromicina em prol da doxiciclina em clamídia em mulheres. No caso do micoplasma, como a Organização Mundial da Saúde lançou novas diretrizes para a clamídia, também lançou para o micoplasma aqui no ano passado. E que aquilo que a gente sugeria lá 10 anos atrás, não mais. A azitromicina, 1 grama, não deveria ser utilizado. E deveria ser utilizado, sim, aquele esquema duplo sequencial. O que é um esquema duplo sequencial? Você começa com o primeiro antibiótico para reduzir a carga do agente e introduz o segundo antibiótico para liquidar finalmente esse agente. Então, esse é o esquema básico que nós temos que ter na nossa mente. Doxiciclina, 1 comprimido de manhã e 1 de noite durante 1 semana. E já de imediato, terminou num dia, no outro dia, azitromicina 1 grama no primeiro dia e mais 500 durante 3 dias, fechando 4 dias ou 2,5 gramas. Esse é o tratamento básico, hoje, atual, para se tratar a micoplasma genitália. Agora, naqueles casos que não existe a resolução, ou naqueles casos que você fez uma biologia molecular e vários países já fazem, a hora que eles diagnosticam, eles já dizem se tem resistência a macrolídeo através de uma outra prova de biologia molecular ou se não tem a resistência. E óbvio que se tiver a resistência, você começa com a doxiciclina e, em vez de azitromicina, o segundo antibiótico seria a moxifloxacina, 1 comprimido de 400 durante 1 semana. Então, na verdade, na resistência, o tratamento seria de 2 semanas. 1 semana de doxi, 100 de 12 em 12, emendando diretamente
uma semana de moxifloxacino, um comprimido por dia durante 7 dias. Essa é a recomendação da Organização Mundial da Saúde. Eu tentei fazer aqui algumas articulações pensando na nossa prática e tentando esclarecer de uma maneira talvez mais didática aqui para nós conseguirmos entender. Então, iniciar com doxy durante 7 dias para diminuir a carga bacteriana. Agora, não apresenta resistência aos macrolídeos. Fez um PCR, mostrou o micoplasma genitálium. Fez uma outra biologia molecular, não mostrou resistência, acrescenta azitro, 1 grama no primeiro dia e 500 por dia por mais 3 dias. Segundo, tem resistência ao macrolídeo. O teste demonstrou a resistência. Inicia com doxy e acrescenta moxifloxacina, 400 miligramas. Tem protocolos que já mandam 10 dias em vez de 7 dias. O clássico é 7. Mas aqui tem protocolos que já mandam 10 dias. Agora, não se sabe sobre a resistência. Apareceu o micoplasma genitálium na biologia molecular. Mas o laboratório, a estrutura, não conseguiu fazer o teste de resistência de biologia molecular. Em não se fazendo o teste, em dúbia pro réu, como dizem os advogados, né? Moxifloxacina em vez de azitromicina, e é um esquema semelhante ao anterior. Agora, nós temos um grande problema. Nós não temos a biologia molecular para diagnosticar o micoplasma genitálium à nossa mão em todos os postos de saúde do sistema de saúde pública. E esse é um problema. E o micoplasma está por lá e a gente não está fazendo diagnóstico. Então, naqueles casos onde houve uma suspeita clínica, nós iniciamos com doxiciclina 7 dias. Se não apresenta resistência ou a paciente tem sinais de persistência ou de recorrência, poder-se-ia associar a azitromicina. Agora, nós temos observado algumas situações que deveriam ser não recomendadas. A paciente tem a sintomatologia de recorrência, tem a sintomatologia de persistência e as pessoas, sem ter o teste de biologia molecular, já utilizam a moxifloxacina, sem passar pela doxy com azitro. E com isso, elas podem aumentar a resistência, que já está aumentando a própria moxifloxacina. Então, o uso indiscriminado pode gerar ainda mais resistência. Então, a moxifloxacina é para ser utilizada apenas naqueles casos que deu a biologia molecular o micoplasma genitálium. Porque no outro, ela deveria ser a exceção e não a rotina, conforme às vezes ela tem sido utilizada. Então, o plano de tratamento, se nós não tivermos o PCR, seria aquelas situações que nós comentamos, um parceiro recente ou mais que 3 parceiros, e nessa nós teríamos algumas opções. Primeira, utilizamos a doxy e acreditando que ela possa ter o micoplasma, porque nós não sabemos, nós não temos a biologia molecular, acrescentamos a azitro, que é o tratamento padrão. Ou, se nós não tivermos resultado clínico após essa situação, e só aí então nós poderíamos acrescentar a moxifloxacina, que seria a forma de exceção para nós não induzirmos a resistência. E, obviamente, se o diagnóstico biomolecular só mostra clamídia e gonococo, é o tratamento com a doxiciclina e a ceftriaxona, que, aliás, a Neisseria, um outro agente que também mostra resistência. E o esquema, não é o nosso tópico aqui, mas o esquema da OMS mudou. Em vez de 500 miligramas, a gente deve utilizar 1 grama em dose única
para o tratamento da Neisseria. Então, se nós não tivermos PCR, nós podemos ter uma opção, que é doxy mais ácitro, ou uma outra opção, só com doxy. E naqueles casos que não resolveu com nenhum dos dois, e só naqueles, como exceção, acrescentar a moxifloxacina como uma segunda opção. Agora, existem alguns trabalhos recentes que têm mostrado alguns antibióticos como tendo benefício em tratar essas situações. E um deles se baseou nesse ensaio clínico, publicado aqui na Clinical Infectious Disease em 2021, onde a paciente com doença inflamatória pélvica e micoplasma genitálico, quando utilizou o metronidazol ao esquema, teve melhores resultados do que sem o metronidazol. Então, ela utilizou aqui o ceftriaxone, por causa do gonococo, a doxy, junto com a moxifloxacina e junto com o metronidazol. Um grupo com e outro grupo sem. E o grupo com teve melhores resultados, com índices de cura aqui de praticamente 90%. Com isso, alguns trabalhos têm sugerido que o metronidazol e também a minociclina seriam antibióticos que poderiam ser interessantes naqueles casos de resistência à moxifloxacina. Então, algumas considerações que devem passar pelas nossas condutas quando nós estamos atendendo uma paciente, no caso um homem com uretrite, uma mulher com uretrite ou cistite, corrimento, sangramento ao coito, sangramento intermenstrual, ou infertilidade, ou prematuridade, ou doença inflamatória pélvica. Então, essas seriam as possibilidades clínicas que nós deveríamos rastrear um micoplasma. Biologia molecular, PCR. Se nós não pudermos, então, nessas situações nós temos uma abertura de duas possibilidades. Primeiro, temos PCR, ótimo. Vamos fazer um diagnóstico etiológico e um tratamento etiológico. Infelizmente, pelo que me consta, a maioria dos nossos serviços no país não tem o PCR disponível. Aí que as coisas ficam um pouco mais difíceis, porque nós vamos tratar de uma maneira empírica. E como poderia ser esse tratamento? Preferencialmente, doxiciclina, 100 de 12 em 12, 7 dias, associado com o ceftriaxone 1 grama na suspeita da Neisseria gonorreia. Excepcionalmente, a azitromicina 1 grama em dose única, mais o ceftriaxone, que seria a segunda possibilidade naquela que não tem nem a doxy para oferecer no posto, ou que a paciente não toma comprimido, enfim, tem intolerância. Então, seriam essas duas possibilidades numa situação de recorrência, de persistência dessas queixas. E uma outra e terceira possibilidade seria se nós interpretarmos por algum feeling clínico, que cada um de nós deve ter, que ela já tem um problema mais crônico e que ela possa ter mais chance de ter o micoplasma. Porque o micoplasma, nessa situação aqui, vai estar em 10% seguramente, pelo menos. Nós já implementarmos o tratamento contemplando o micoplasma, ou seja, doxy, que é o mesmo esquema daqui, mais 1 grama de ácitro e mais 500 vezes 3 dias, no total de 2,5 gramas. Então,
nós estamos no consultório, atendemos uma paciente lá com corrimento recorrente, já fez vários tratamentos. Nós teríamos essas 3 possibilidades. Qual nós vamos aderir? Depende de cada um de nós e depende de cada caso a cada caso. Agora, se nós optamos por essa aqui, ó, desculpe, doxy de 12 em 12 por 7 dias, e a paciente não melhorou, nós temos 2 possibilidades. Passamos para doxy mais ácitro. Ou passamos direto para doxy mais moxifloxacina. Já passaríamos para a terceira etapa. Eu entendo que idealmente nós deveríamos cumprir a segunda e, se ainda não melhorou, passar para a terceira. Mas nós não temos biologia molecular. É o que nós podemos, é o que temos para hoje, como disse. Agora, se nós utilizamos a doxy mais a ácitro já nessa etapa e não melhorou, seguramente nós temos que acrescentar a moxifloxacina. Não adianta repetir esse esquema, porque tem grande chance que ela possa estar fazendo resistência ao macrolítio. E agora, professor Baracá, um ponto de interrogação. Se não melhorou até aqui, aí tem várias outras opções e ao mesmo tempo não temos nenhuma definida. Acrescentar metronidazol, acrescentar minociclina, e é isso que os vários guidelines, os vários serviços estão tentando resolver quando a doxy mais a moxifloxacino não funcionar. Então nós teremos aqui, ou a gente usa ácitro 1 grama em dose única, ou a gente usa doxy durante 7 dias, e se tiver a possibilidade do micoplasma, e isso é o feeling clínico, a ácitro na sequência, ou naquela que já usamos e não melhorou, a doxy mais a resistência possível, o moxifloxacino, que seria a terceira escala. O parceiro deveria ser tratado do mesmo modo que a paciente for tratada. E aqui nós temos um problema, porque no nosso país nós não podemos tratar o parceiro sem examiná-lo. Você não pode prescrever uma receita sem examinar o paciente. Nem pelo WhatsApp você não pode prescrever medicação sem ter examinado o paciente. Está infringindo o código de ética, pode ser processado. Nos Estados Unidos, o CDC libera. Você pode fazer uma receita sem estar com o parceiro. Aqui não. Então, nós temos um problema. Será que esse parceiro vai consultar o médico? Porque aqui nós temos que orientar a paciente que é uma infecção que ela adquiriu através da relação, que pode ser daquele parceiro, pode ser de um outro que ela teve para trás, que o parceiro pode ter tido um contato lá 10 anos atrás, e ele ficou latente e agora transmitiu, enfim. Porque às vezes a paciente pergunta, mas doutor, o senhor acha que o meu parceiro está me traindo? Eu digo, não sei. A senhora que tem o seu parceiro, a senhora que tem que saber dele. A senhora está casada com ele ou está vivendo com ele? Não sou eu que vou saber. Mas essa possibilidade é um problema. Particularmente, você poderia prescrever o nome da paciente e a quantidade de remédio que vai para ela e para o parceiro. E atrás da receita, sem colocar o nome dele, sem assinar, você fazer uma receita, entre aspas, porque não é uma receita, porque não tem nem nome, nem assinatura, e dizer, olha, isso aqui é para o seu marido tomar, para o seu parceiro tomar. É um jeitinho nosso, porque vai ser muito difícil essa paciente levar o parceiro e, sobretudo, a gente sabe como os postos de saúde estão acumulados para marcar o paciente e tudo. Enfim, parceiro tem que tratar. A infecção que passa de um para o outro tem que tratar os dois. Eu coloquei aqui
algumas considerações para tentar fazer um resumo. Então, o micoplasma genitálium é um agente emergente, ninguém tem dúvida disso. Cada vez ele está aumentando. Segundo, ele tem uma patogênese controversa, cada vez mais está definindo a sua real patogenicidade. Entretanto, ainda rastrear pessoas assintomáticas não é custo-benefício. E isso sim, ele cada vez está mais resistente e nós vimos o aspecto dele que essas artimanhas que ele consegue invadir a célula respondem por isso. Então, a infecção não é de notificação obrigatória. Então, os dados se baseiam em pesquisas, mas não em grandes populações, como seria o ideal. É mais comum em mulheres, sobretudo abaixo de 25 ou abaixo de 30, e pode ter cervicite, DIP, infertilidade, prematuridade, uretrite em homem, retite e proctite. O rastreio em assintomáticos não é recomendado. Recomenda-se sim PCR para pessoas com sintomas persistentes ou recorrentes. Se não tiver PCR, aquelas considerações que nós colocamos. A urina ou o suave uretral, vaginal e cervical pode ser feito PCR e na próprio líquido da citologia em meio líquido. A cultura não é utilizada porque é complexa e não tem prática. Pelo fato de não ter parede celular, nem os beta-lactâmicos, como cefalosporina, carbapenêmicos, não têm atividade. A monoterapia com ácido doxy deve ser evitada, que é uma prática muito comum e que cada mais deve ser evitada. E a terapia deve ser dentro dos moldes que foram aqui discutidos, lembrando que a clássica seria iniciar com doxy e complementar com ácido. Na evidência do micoplasma, então a doxy, e que não sabemos se tem ou não tem resistência, aí sim, mas na evidência biomolecular, seria praticamente a única situação de se utilizar a complementação após a doxiciclina com a moxifloxacina. E na gestação é um grande problema, mas é um super problema. E todos os trabalhos falam, mas não chegam a uma conclusão prática para nós utilizarmos na nosso pré-natal. Por quê? Nem a doxy e nem a moxifloxacina podem ser utilizadas. Então, deve ser preferido utilizar a ácitro, mas não como monodroga. No mínimo, 2,5 gramas. Eu, particularmente, já tive micoplasma na gestação e utilizei 7 dias de azitromicina, iniciando com 1 grama e mais 500 vezes 6. E na gestação é importante, se você fez o teste inicial, que você faça o teste de cura 3 semanas depois. No restante, não é, por enquanto, não é definido essa necessidade. Lembrar, então, que pacientes tratados à base de álcool, na ausência do teste de resistência, o teste de cura não é recomendado e os parceiros têm que ser tratados conforme nós comentamos. Finalizando, rastrear clamídia em adolescentes, e vamos repetir o que é do sistema de saúde, abaixo de 30 anos em pré-natal e em ginecologia, não rastrear micoplasma, pelo menos até hoje, em pacientes assintomáticos, evitar tratamento de cervicites com doses únicas de ácitro, isso é um ponto que eu vejo como bem importante. Tratar cervicite com dados clínicos epidemiológicos, com ASE 1 grama, de preferência não, mas sim com doxy 7 dias. Ou doxy mais ácitro, caso a gente, pela recorrência, a gente acredite que o micoplasma genitália está envolvido. E, obviamente, lembrar que o ceftriaxone é de 1 grama, não é mais de 500. E na evidência de cervicite, através do PCR, tratar de acordo com o protocolo. Tem o teste de resistência e não mostrou doxy mais ácitro. Não tem o teste de resistência, doxy mais moxifloxacina. Recentemente nós lançamos este manual e nesse manual tem inclusive um capítulo destinado ao micoplasma genitalium e à clamídia. Muito obrigado pela atenção de vocês. Parabéns,
professor Newton, pela apresentação bem completa, muito atual. Obrigado. E muito didática também. Por favor, professor. Colocando, então, o tema em discussão, o professor Yara quer fazer um comentário? O microfone, já tem. Bom, primeiro, parabéns, excelente como sempre, Newton, muito didático. Eu acho que você praticamente abordou o assunto, a importância desse agente emergente. Você levantou pontos assim ainda controversos e eu queria te fazer duas que você reforçasse um pouquinho mais. Por exemplo, a clamídia e a vaginose bacteriana, elas aumentam interleucina 10, ajudando na progressão do HPV. Qual seria o papel do micoplasma? Eu acho que isso é uma coisa para você estudar. E só mais um ponto, os picos etários. Eu estou fazendo uma revisão sobre tricomonas e o pico de incidência agora é bimodal. Jovens, 20 a 24 anos, mulheres de 48 a 56 anos. Essa questão das ISTs nessa fase de climatério também está. E, realmente, parabéns, é sempre uma surpresa ouvi-lo, porque você traz muitas coisas novas e da melhor maneira. Muito obrigada. Global. Bem, professor Yara, agradeço as suas considerações. Professor Yara, já trabalhamos junto há muitos anos, é uma grande amiga, assim como o professor Baracá. Veja, na verdade, as situações, elas começam a ser interligadas. A gente tem que pensar, vou te explicar em relação à oncogênese do HPV. Com frequência, nós recebemos pacientes nos nossos consultórios que fizeram um teste de HPV e deu lá HPV de alto risco. E ela chega apavorada no nosso consultório com aquele exame. E, na verdade, é difícil a gente explicar o processo oncogênico, mas, de uma forma simples, eu tento relacionar com um aspecto gastronômico. Então, eu digo para ela assim, como a senhora faz um bolo de chocolate? Daí ela diz assim, não, eu preciso de açúcar, de farinha, de ovos. O que mais a senhora precisa? De chocolate. A senhora consegue fazer um bolo de chocolate sem o chocolate? Impossível. E o processo oncogênico é a mesma coisa. Quem que é o chocolate? É o HPV. Só com ele não sai bolo, mas sem ele também não sai bolo, da oncogênese. Então, eu vejo inclusive o metronidazol, que está sendo muito falado em relação ao micoplasma. Mas, na verdade, é o microbioma que está alterado. E o microbioma chama o micoplasma, como chama outros. E você faz o metronidazol, você diminui a população que altera o microbioma. E óbvio que você facilita o tratamento do micoplasma. Por quê? Porque secundariamente você diminuiu a quantidade de agente. Então, na verdade, você consertou, você arrumou o microbioma que estava desarrumado. Em relação aos dois pontos, aos dois picos dessas infecções, está coberta de razão. Seguramente isso acontece para todas elas, né? Assim como o micoplasma. Dani, por favor. Obrigado, professor, pela apresentação. São duas dúvidas bem pontuais. Falavam sobre esses agentes que têm muitas vezes vida intracelular, que o tratamento é mais difícil, então que o curso de antibiótico deveria ser mais longo. Então, antes se falava em tratamento de clamídia por 14 dias, depois se falou de 10 dias. A minha primeira dúvida é se 7 dias não é um tempo muito curto para esse tipo de agente. Se isso não aumentaria mais o risco de persistência. E a segunda dúvida, eu trabalho muito com infertilidade, quando a gente deve valorizar a presença do ureaplasma, principalmente que às vezes a gente trata e a paciente continua persistindo com ureaplasma na secreção. Então, quando a gente deve valorizar e deve tratar o ureaplasma e quando deve considerar que ele é um comensal? Obrigado. Bem, obrigado pelas tuas considerações. No que diz respeito ao tempo de tratamento, como é feita uma dupla terapia,
se acredita que seria suficiente, inclusive, 4 dias da azitromicina, 1 grama e mais meio durante mais 3 dias. Porque você já reduziu a população que você está querendo atingir. Então, não tem nenhum estudo, nenhuma pretensão de aumentar a azitromicina. Mas, se você quiser, em vez de fazer 4, você se sente mais seguro em fazer 7, eu te digo, eu já fiz isso em algumas situações. Eu acho que tudo bem, se aumentar mais 3 dias. Mas você aumentar 3 semanas, não existe essa situação, pelo menos no que diz respeito ao micoplasma, ainda não existe. Existe sim na doença inflamatória pélvica. Na doença inflamatória pélvica, a moxifloxacina deve ser administrado durante 2 semanas e não 1 semana. Porque é uma situação que o agente tem uma certa maior facilidade de se manter ali dentro do biofilme, etc. Em relação aos ureaplasmas, se o micoplasma antes tinha algum questionamento, algumas situações em relação à sua patogenicidade, que hoje praticamente não tem mais, em relação ao ureaplasma isso acontece muito. Então, o ureaplasma, como por exemplo, se mostrou que quando tem o ureaplasma mais o HPV de alto risco, tem mais processo oncogênico do que sem o HPV de alto risco. Então, eu acho que vai depender da situação, mas seguramente na infertilidade sem causa aparente e que mostra ureaplasma, eu trataria. Ok. Dr. Luiz Assoni. Dentro do exame de Papa Nicolau, aí, que eu sou responsável, nós tentamos fazer a pesquisa para a clamídia. Aí. O que acontece? No início, nós fazíamos a pesquisa através da captura híbrida. Muitas vezes, caso encaminhado para a colega, a doutora Alana, que é muito dedicada, nunca teve uma coisa positiva. Então, eu fui no laboratório discutir por que nunca vem positivo. Ela existe, está na classificação de Bethesda, porque como sugestivo. Então, não, a captura híbrida não funciona. O que funciona? O PCR. Por que não faz? O PCR não temos material. Pode, digo, Faculdade de Medicina, São Paulo, você acha melhor do país não ter o material para um PCR? Digo, uma vergonha. Aí saiu aquela discussão, mas depois de 10 meses, 1 ano, começaram a fazer, e hoje temos o PCR aí também na ginecologia, há uns 4, 5 anos atrás. A clamídia, eu acho um grande precursor do câncer depois do HPV. Tudo que agride o colo do conteúdo vaginal é cancerígeno. E ela aparece muito quando? Aparece um exame alterado, na mulher principalmente em torno dos seus 50 anos, né? E aparece aquela vaga, porque as duas citotécnicas auxiliares aqui, elas vão aumentar a visualização do microscópio, então começa a aparecer aquelas microvascularizações, vascularizações e outros dados que vão sugerir uma clamídia tracomata. E ela aparece muito no HCIL e principalmente no câncer invasivo. Então, eu acho um grande precursor. Então, isso é encaminhado para fazer o PCR, para dar a sua positiva. Então, o Papa Nicolau, então, a gente sempre vê aquelas formações vaculares do citoplasma e com as inclusões, que isso aparece aí. Então, é isso que a gente está em cima batalhando, só que não temos a incidência, a quantidade, é porque nós estamos no 10º andar aqui do prédio, a ginecologia aqui no 5º, então a computação não dá um entrosamento para a pesquisa disso aí, além do que me falta funcionar. Porque outra coisa que você falou aí também, a citologia líquida, ela é muito fraca, nós estamos fazendo agora, faz uns 2 meses e pouco, comparando com a citologia tradicional, quase não aparece. Aparece muito pouco. A única coisa que aparece na citologia líquida, um pouco mais para o LS1, o NIC1, onde aparece um pouquinho mais evidente aquela aparência assim da coilocitose. Senão, ela aparece agora muito frequente também no câncer invasivo do colo do útero. Muito bom. Tá. Tem uma questão aqui que eu
Você quer fazer um comentário? Só Pode um fazer, comentário. que eu vou ver aqui. Veja, professor, a captura híbrida é um exame muito mais simples do que o PCR, mas os dois têm escala. Os dois podem ser feitos em escala. E o PCR é um exame que, à medida que ele vai sendo utilizado, ele já está muito barato. E ele vai baratear mais ainda. E a sensibilidade da captura em relação ao PCR é diferente. Então, à medida que a gente for utilizando o PCR, seguramente ele vai ser perfeitamente factível para se utilizar em toda a população que tenha essa indicação. Seguramente isso vai ocorrer. Perfeito. Aqui tem um comentário do Mauro Romero Leal Passos. Não sei se ele ainda está presente. Um abraço, Mauro. Ele comentou aqui, esse professor é fera, parabéns. Isso, evitar dose única, show. E tem uma pergunta que eu achei interessante do Dr. Marco Souza, do grupo ISTE. Acho que, nesse caso do parceiro, não poderia ser feito atendimento por telemedicina, quando possível. Aí a receita poderia ser feita sem problemas. Então, eu colocando essa aqui como o último questionamento para você responder antes da gente encerrar a reunião. Bem, eu agradeço o professor Mauro e agradeço o colega em relação à telemedicina. Eu acho que a telemedicina, ela cabe em toda a medicina, na verdade, e, sem dúvida, seria uma maneira de poder articular de uma maneira mais prática e mais eficaz, né? Porque para o parceiro marcar a consulta e consultar realmente é uma dificuldade. Muito difícil. É uma excelente ideia, eu acho que deve ser considerado. E, quando não for possível, fazer a sua sugestão. E depois é um você jeito estabeleceu algum brasileirinho tipo de vínculo do sistema com o seu parceiro, né? Escrever com o na parceiro folha da de paciente. trás, sem nome, sem nada. Achei interessante aquilo também. Professor Newton, muito obrigado. Prazer muito grande. Meu nome, nome do professor Nilson, tê-lo aqui conosco, viu? Eu que agradeço. Um prazer muito grande. Eu que agradeço, professor Baracá. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Muito obrigado.